Olá, estamos outra vez no Fala Diversidade e hoje nós estamos aqui com a Gina Vieira Ponte, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Desenvolveu um projeto premiado nacional e internacionalmente chamado Mulheres Inspiradoras. E a gente vai falar um pouquinho desse projeto hoje, mas a gente também quer conversar um pouco desse lugar da mulher negra, que dialoga muito com esse projeto que ela propôs. Então, Gina, eu quero te agradecer muito por você ter topado estar aqui com a gente, conversar e dizer que é muito honroso para mim, né, ter a sua participação aqui no Fala Diversidade. E eu queria começar a partir desse lugar seu, que você não é apenas professora, mas educadora, né? Sim. Parece que são a mesma coisa, mas eu acho que tem um desafio aí nessa história. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que a educação chegou na sua vida. Então, a educação chegou na minha vida primeiro pela narrativa potente do meu pai e da minha mãe, que justamente por não terem tido acesso à educação, olhavam para a escola até de forma idealizada. Quando meu pai falava de escola para mim, ele falava como algo que me transformaria muito profundamente. Nas minhas fantasias infantis, eu me imaginava atravessando um portal e ganhando superpoderes, porque ele dizia: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. Então eu fui nutrida, eu fui banhada nessa narrativa amorosa do meu pai e da minha mãe sobre o poder da escola na vida da gente. E aí, quando eu entrei na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo, porque eu nasci numa família interracial. Meu pai é branco, ele era tão branco que o apelido dele era Galego. E minha mãe, uma negra retinta. Então, quando você nasce numa família interracial, o racismo se apresenta primeiro na própria família, né? E aí, quando eu entrei na escola, eu achei que ia encontrar esse lugar fantástico sobre o qual meu pai falava. E muito rapidamente eu deparei com racismo no espaço escolar também. Ainda muito menina, muito pequena. E aí eu fui pensando comigo, né? Como é que eu vou estar na escola se a escola me traz sofrimento? E não era uma hipótese sair da escola, porque isso era uma coisa inegociável para o meu pai e para minha mãe. E aí eu decidi que para estar na escola eu faria um esforço de ser invisível. Porque uma criança com 7, 8 anos de idade, ela não tem repertório para entender o racismo que ela sofre. A reação mais imediata é achar que está fazendo alguma coisa errada. Então eu não sabia o que eu estava fazendo de errado para receber aqueles xingamentos, aquelas hostilizações, agressões. E aí eu fiz esse propósito, né, de entrar na sala de aula muda, sair calada, sentar na última carteira, estar sempre me escondendo. E é claro que uma criança nessas condições não aprende. Eu passei pela primeira série sem saber ler e escrever. Eu acabei convencendo a minha professora de que eu sabia, porque ela tomava a leitura de outras crianças e eu decorava e recitava para ela. E aí na série seguinte eu encontro a professora Creuza, uma professora negra. O encontro com ela, para mim, representa o grande marco da minha existência, porque a professora Creuza era uma professora negra, muito altiva, andava sempre de cabeça muito erguida. Eu fico imaginando o quanto ela tinha que lutar para ser professora, sendo ela uma mulher negra, na década de 70, quando o racismo era muito pior do que é hoje. E um belo dia ela me chama até a mesa dela. Eu criei as piores fantasias, porque eu imagino que ela vai me constranger e me humilhar por eu não saber ler. E para minha surpresa, quando eu chego até a mesa dela, ela me coloca no colo. E não foi qualquer colo, foi um colo muito especial, né? Foi um colo que significava acolhimento, aceitação, inclusão, pertencimento. E aí, Gina, eu estou aqui pensando, né? A educação como esse colo, né? Como esse colo possível. Eu estava lembrando de um depoimento, né? Que eu estava no encontro de mulheres negras. E aí, nesse encontro, uma mulher fala. E aí, lembrando muito daquela frase clássica até de Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, mas se torna mulher. Só que a conversa nem era essa. A conversa era falando desse lugar como mulher negra, e ela fala: eu não nasci negra,
eu fui me fazendo negra. E isso me chamou muito a atenção, porque ela começa a apontar desse marcador de um grupo hegemônico, branqueado, que inclusive se vê no direito de nomear a existência do outro. Exatamente. E aí você falou do racismo, falou de como foi possível esse colo, né, um processo aí de enfrentamento, eu imagino. Queria te ouvir um pouco falando disso, dessa frase de tornar-se, de se perceber negra. Então, no meu caso, não me deram a chance de não me perceber negra. Desde que eu nasci, desde que eu tenho a mínima compreensão das coisas, eu sou interpelada o tempo todo, e fui interpelada, né, na infância, na adolescência, por xingamentos que sempre reportavam a cor da minha pele e a textura do meu cabelo. Eu busco na minha memória um momento em que isso não tivesse acontecido e eu não encontro. Então, eu não tive a possibilidade de não me perceber negra, porque me lembravam disso o tempo todo. Agora, de fato, essa interpelação que foi trazida, desde que eu me entendo por gente, relacionada à cor da minha pele e o meu cabelo, ela tem uma característica de sempre ser desqualificadora. E aí, de fato, me tornar uma mulher negra de um ponto de vista positivado, isso sim não é dado de bandeja para ninguém, né? No meu caso, por exemplo, eu tive a bênção de nascer numa casa em que a minha mãe sentiu na pele profundamente o racismo e, para nos fortalecer, nós éramos proibidos de falar sobre as violências que nós sofríamos. Ela sabia que se a gente amolecesse, a gente não ia dar conta de enfrentar o que nos esperava. Então, a minha mãe, maravilhosa, dona de Janira, ela ensinava para a gente a ser forte, a lidar com aquilo, mas ela sequer nomeava. Ela não gostava de nomear, justamente porque ela não queria que a gente enfraquecesse. E para mim funcionou muito. Por outro lado, em 2014, quando eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras, é incrível isso que eu vou dizer, eu tinha 42 anos de idade, mas foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma literatura que apresentava a estética negra de um ponto de vista positivado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o projeto em 2014, eu estava com o cabelo alisadíssimo, não porque eu quisesse ser branca, mas porque quando eu entrei na universidade usando o meu black há 20 anos atrás, eu fui implacavelmente interpelada em relação ao meu cabelo. E eu não tinha repertório para dizer, esse cabelo sou eu, então se o meu cabelo não serve, né? E aí, quando eu levei para os estudantes a obra da Cristiane Sobral, e eu li um poema onde ela fala: adoro seus cabelos, seus pelos crespos, árvores frondosas. Quando ela compara o cabelo crespo de uma mulher negra à coroa de uma rainha que já nasce coroada, aquilo me transforma muito profundamente, porque me dá repertório para sentir ainda mais orgulho da minha negritude. Então eu sempre tive orgulho da minha negritude, embora ser negra desde o início tivesse associado à dor. Eu senti orgulho da força da minha mãe, da força da minha avó Manuela. Isso sempre ficou muito claro para mim, porque elas eram exímias contadoras de história, que deixaram muito claro os passos que as antecedeu, mas entender essa questão de que a mulher negra é essa potência e que a estética negra precisa ser celebrada, isso nunca tinha sido me dado. Isso, para encontrar isso, a gente tem que lutar muito, porque parte do racismo é nos negar o direito de pensar a nossa negritude de um lugar positivado. Então vão te falar o tempo todo da sua negritude, mas para te desqualificar, para te estigmatizar, para te diminuir. Encontrar essa negritude a partir de um lugar de força e de potência chegou no chão da escola pública, quando eu decidi levar biografias de mulheres para os estudantes conhecerem, e havia biografia de mulheres como Rosa Parks, Carolina Maria de Jesus, Cristiane Sobral, Madalena Torres. E ali, quando eu fui lendo aquelas biografias, eu falei, meu Deus, essas mulheres... Sabia que a gente era extraordinário, mas assim, você olhar esse coletivo, né, essa potência de mulheres que
corajosamente resistiram à tentativa de extermínio da população negra, que continuaram parindo seus filhos, apesar da tentativa de impedi-las de fazer isso. E isso foi muito transformador. Então, eu acho que essa questão de tornar-se negra, ela se dá em diferentes perspectivas. Então, você tem desde pessoas que são negras de pele clara e que vão construir esse tornar-se negra de um jeito, até pessoas como eu, que sou negra retinta e que não tinha tido a chance de pensar as questões raciais numa perspectiva mais crítica. E nesse sentido, então, você já começou a falar um pouquinho do projeto. Ele dialoga muito, né, com essa construção de si, né, com essa marcação política de um novo lugar, de uma nova perspectiva. Fala pra gente aqui no Fala, o que é esse projeto? Então, eu acho que o que melhor define o projeto é dizer que ele é um grande símbolo da celebração do amor que eu tenho por todas as mulheres, em especial pela minha mãe. Eu gosto de destacar duas coisas, Cíntia. Quando eu desenvolvi o projeto em 2014, eu não era egressa nem do movimento negro formal, nem do movimento feminista. Sim. Eu sou tributária desses movimentos. O que eu sou e o que eu conheço, eu devo à força desses dois movimentos, em especial do movimento negro. Mas eu nasci numa região, em Ceilândia, onde ter acesso ao movimento negro institucionalizado, do ponto de vista de acessar conversas críticas, isso era impossível, né? Na minha comunidade onde eu nasci, a gente acessava ou a escola, ou a igreja, ou o tráfico, né? E aí, quando eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras em 2014, ele nasceu do meu desejo de ressignificar a escola, por perceber que a escola, infelizmente, ainda é um espaço muito endurecido, pouco aberto para os afetos, para as discussões reflexivas, para o pensamento crítico. Então, o que primeiro me motiva é, a partir do projeto, ressignificar o espaço escolar, e depois foi um vídeo que eu assisti, eu fui interpelada por esse vídeo, onde uma estudante de 13 anos se apresentava dançando de maneira muito erotizada, e aquilo me incomodou, pelos riscos aos quais aquela menina se expunha, de ter a imagem dela para alimentar um site de pornografia, um site de pedofilia. E aí o meu raciocínio foi, se as meninas estão se inspirando nos modelos das mulheres objetificadas, que performam nessa lógica de colocar o corpo para jogo, né? Que tal se a gente trazer biografias de mulheres que subvertem essa lógica e que construíram grandes trajetórias sendo protagonistas das suas vidas. E aí eu propus que eles lessem seis obras escritas por mulheres, obras como O Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, o livro Eu Sou Malala, e eles também estudaram a biografia de 10 grandes mulheres. E a gente fez uma seleção bem plural, porque eu não acredito que existe a categoria a mulher, mas existem as mulheres, né? Então a gente escolheu desde mulheres brancas como Zilda Arnes até mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Nise da Silveira, até mulheres que tiveram negado o direito à escolarização como Carolina Maria de Jesus, mulheres jovens como Anne Frank, mulheres idosas como Cora Coralina, nessa perspectiva de dizer que todas nós, mulheres brancas, negras, pobres, que nasceram com um pouco mais de privilégio, todas nós podemos ser protagonistas da nossa história e temos um poder que transcende essa lógica patriarcal que nos reduz a um corpo que serve para dar prazer e para parir. Eu acho que esse é um poder extraordinário do qual eu me orgulho, o poder de gerar uma vida, mas quando a gente reduz e limita a mulher a isso, a gente em grande medida está desumanizando essa mulher. Interessante isso, né? Nosso tempo está acabando. Mas já? Mas eu ficaria aqui muito tempo, né? Conversando sobre nós, né? Em alguma medida, sobre as nossas existências, pertencimentos. Mas pensando um pouco no projeto, eu queria te ouvir, pensando hoje que tem um movimento hoje que se fala, que é o aquilombamento, né? Uma expressão que tem percorrido e trazido como uma perspectiva de retomada de uma afroancestralidade
Eu lembro quando eu aprendi sobre quilombos, aprendi de uma maneira totalmente equivocada, como um lugar de covardia, como um lugar de rebeldia, quando na verdade era um lugar de resistência e de muita coragem, né? Perfeito. Então eu estou te ouvindo falar do projeto e aí eu fiquei pensando, seria pensar mulheres inspiradoras uma possibilidade, uma porta para essa experiência de aquilombamento, reunindo todos esses elementos de uma história, né? Para poder se perceber, se reafirmar? Como que você acha? Com certeza, eu acho que o projeto Mulheres Inspiradoras, ele está dentro de uma conjuntura muito maior, que é o movimento negro. O projeto Mulheres Inspiradoras só existe porque existe um movimento negro potente, resistente. Mulheres Inspiradoras só existe porque a gente tem um movimento de mulheres. Eu costumo dizer que o que definiu a minha identidade foram as histórias que eu ouvi da minha mãe. E ter uma clareza das dores que a minha mãe viveu me fazia ter uma consciência. Eu ainda muito pequena eu dizia para mim mesma, eu não posso permitir que todos os esforços da minha mãe tenham sido em vão. Ela não pode ter saído da zona da Mata Mineira com uma mão na frente e outra atrás, aguentado humilhação de patrão no Distrito Federal, para eu deixar isso morrer na praia. Eu tenho que dar sequência a isso. Eu acho que a Quilombar está relacionado a isso, a uma compreensão de um coletivo. Então, embora a minha mãe de Janira não tivesse condições de acessar o movimento negro institucionalizado, o movimento negro, eles juntos foram construindo essa resistência, cada mulher negra da periferia, cada pessoa do movimento negro que estava lutando para denunciar o racismo nesse país, a gente estava nesse movimento que foi num crescente, é como se agora chegasse a um movimento maior em que a gente pode desvelar, inclusive, as muitas violências que foram matando tudo que queria matar, né? Porque não conseguiram. Se dependesse, eles teriam matado mesmo. Mas queriam matar a nossa história, queriam matar a nossa identidade, a nossa religiosidade, a nossa ancestralidade. Eu fui lembrando, né, que na minha infância e adolescência, tudo que era associado a preto era criminalizado. Então, as religiões de matriz africana são criminalizadas, o rap é criminalizado, o hip hop é criminalizado, porque esse país não suporta a existência dos negros. Aliás, ele até suporta, desde que nós estejamos na condição de subalternos e serviçais dos brancos. Então, o aquilombar tem esse sentido, da gente se unir, da gente entender que a gente está aqui por um coletivo, a gente não está aqui por vaidade e por ego, não é o que me move. O que me mobiliza é pensar que a partir de um projeto feito numa escola pública, as mães, avós e bisavós dos meus estudantes que participaram do projeto foram alcançadas e elas me diziam assim depois do projeto, agora eu reavaliei a minha vida e eu sei, eu sou uma mulher inspiradora. Então, a Quilombar é dizer que o que nos interessa é o bem coletivo, é a gente estar junto, fazendo resistência a qualquer tentativa de violação de direitos e qualquer tentativa de nos fazer voltar a ser esse país racista, machista, homofóbico, contra o qual a gente tem lutado sempre, né? Sim, com certeza. Bem, quero te agradecer muito, é sempre um prazer te ouvir, ficaria horas aqui ouvindo você. Porque definitivamente a Gina é uma mulher inspiradora, né? De verdade. Eu que agradeço a oportunidade, Cíntia. Não, muito obrigada. E agradecer você que assistiu a gente até aqui. Se você gostou, né, se achou interessante, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque a nossa meta é deixar que a diversidade de existências fale. E você é parte fundamental nesse processo. Tchau, gente. Até o próximo Fala. Obrigada, Moura. Imagina. Você é maravilhosa, gente. Imagina, de verdade.